Pessoal, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou até boa noite, dependendo do horário em que vocês estarão tendo acesso a essa videoaula. Aqui é o professor Charles, Colégio Militar 2 de Julho, Caxias. Saudações aí aos meus alunos do 9º ano do Colégio Militar. Nós estamos aqui para fazer essa videoaula e falar sobre o assunto, a finalização do assunto alimentação saudável, que foi o nosso segundo assunto presente no nosso primeiro bimestre, né? Vou tentar fazer um resumo aqui de forma bem prática e dinâmica. E ao mesmo tempo também vou iniciar falando também sobre o nosso novo conteúdo, né? Conteúdo seguinte, que será da unidade temática de lutas do mundo, e teremos o objeto de conhecimento, que é o boxe, mais especificamente, certo? Então, gente, para começar falando a respeito de alimentação saudável, está presente aí na apostila de vocês, na página 8, o título Alimentação Saudável. Para quem de fato não conhece a fundo o assunto, não teve a curiosidade de estudar, muitas das vezes pode pensar que a alimentação saudável é apenas um pretexto para se ter um belo corpo nos dias de hoje, né? Haja vista que vivemos em uma sociedade que basicamente segue o que a mídia detém, né? O que a mídia impõe, né? Ou se a mídia, os meios de comunicação, a internet, a TV, ela diz que você tem que ter um corpo bonito, um corpo musculoso, você vai tentar seguir aquele padrão, certo? A alimentação, ela também serve para essa questão aí de corpo belo, corpo bonito, corpo musculoso. Porém, o maior objetivo da alimentação saudável, como a própria diz, é a saúde, né? É a busca incessante de o ser humano ter saúde. E comer bem, ele é muito mais do que você se alimentar em demasiado, em grandes quantidades, né? Às vezes nós pensamos que se alimentar de maneira, comer bem é você comer muito, né? Você coloca ali na sua refeição 2 pedaços de carne, bastante arroz, batata, farofa, macarrão e por aí vai, né? Um prato bem avantajado. Aí você pode imaginar, poxa, você está se alimentando de forma correta, está comendo bem. Mas não, a alimentação saudável é seguida de vários preceitos, nos quais a gente vai discutir ao longo dessa aula. O primeiro deles, para que você tenha uma alimentação saudável, é totalmente indicado que você se alimente de macro e de micronutrientes, certo? Os macronutrientes, gente, eles são os carboidratos, são as proteínas, né? E os micronutrientes, eles são as vitaminas e os minerais, né? Para que você tenha uma alimentação saudável, é necessário que você se alimente de macro, de micronutrientes, e além disso também você tenha vitaminas e minerais, né? Onde nós iremos encontrar esses macro e esses micronutrientes, né? Primeiro deles, os macronutrientes, é muito fácil. Todos os macronutrientes, eles podem ser encontrados em alimentos tais como pães, massas, batatas, entre outros, né? E gorduras como a gordura do abacate, que é uma gordura, uma fruta que possui a gordura, uma gordura saudável, né? Que é bem indicada na alimentação. Outra questão, que são as proteínas, que são indicadas também, e são encontradas em alimentos como peixe, como ovos, carne vermelha e carne de frango, né? Essas são proteínas que são indicadíssimas para que você se alimente, né? Carboidratos e proteínas. Agora, é claro, você, pelo fato de ser um carboidrato ou uma proteína indicada para que você se alimente, você também não pode se alimentar de maneira demasiada, né? Você tem que se alimentar de maneira regrada. Você não pode jamais exagerar, colocar lá vários carboidratos, várias proteínas, porque é indicado. Não, tem que ser um prato bem equilibrado e em pequenas quantidades.
Além disso, o corpo também ele é necessário de fibras, né? Essas fibras vocês podem ser encontrados em vegetais, né? Vários tipos de vegetais e verduras também são encontradas as fibras. Vamos dando sequência aqui, na página 9, tá falando um pouco aqui sobre a questão da perda de peso, né? A alimentação saudável ela pode facilitar tanto a perda, né, de peso, como também a sua manutenção do seu peso ideal, né? Manutenção do peso. Tudo depende da maneira como você se alimenta e da maneira como você se movimenta, né? Porque há um ditado que ele é muito eficaz e totalmente verídico, que diz o seguinte: o seu corpo ele traduz totalmente aquilo que você come e de que maneira você se alimenta. Então esse vai ser o resultado que o seu corpo ele vai demonstrar. Na mesma página 9 aí a gente pode acompanhar falando sobre a pirâmide alimentar, né? Essa pirâmide, gente, alimentar, é uma pirâmide alimentar que foi adaptada para a população brasileira no ano de 1999, certo? Pela nutricionista sanitarista Sônia Tucunduva, e ela foi uma professora da Universidade de São Paulo. Ela elaborou essa pirâmide para fazer ali um parâmetro daqueles alimentos que podem ser mais consumidos, aqueles que devem ser menos consumidos, e para tentar mostrar a maneira correta como você deve se alimentar. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, no qual fala o seguinte: os alimentos presentes na base da pirâmide são aqueles que devem ser mais consumidos. Ou seja, aquele alimento que está lá na base da pirâmide significa que ele deve ser mais consumido. Por quê? Porque ele é um alimento muito saudável, indicado. Ou seja, você pode consumir ele várias vezes, né? Continuando, dando sequência aí. Quanto mais para cima da pirâmide o alimento estiver localizado, você deve consumir ele em menores quantidades. À medida em que vai subindo a pirâmide, ali no meio, ele deve ser menos consumido. E aquele alimento que está lá no topo da pirâmide deve ser menos consumido ainda. Se você puder evitar, é bem indicado que você evite consumir esse tipo de alimentos, como por exemplo, refrigerante, sorvete, batata frita, são alimentos que são menos indicados para o consumo e para se ter uma alimentação saudável. Dando sequência, a gente passa aqui para a página 10 da nossa apostila e tem o desenhozinho da pirâmide aqui, ó. Esse é o desenho da pirâmide, e para quem tem a apostila em casa, vai poder acompanhar de maneira detalhada aqueles alimentos que podem ser mais consumidos e aqueles que devem ser menos consumidos, certo? A seguir está falando um pouco sobre os macronutrientes. Tem a seguinte pergunta: quais são os macronutrientes, né? Eu já falei um pouquinho de maneira resumida, mas eu posso repeti-los aqui para vocês. Os macronutrientes eles consistem nas gorduras, carboidratos e proteínas. Os carboidratos eles são a principal fonte de energia do nosso corpo, ou seja, para que a gente tenha mais energia, mais força, é necessário que a gente consuma e se alimente desses carboidratos, né? Eles possuem 4 calorias por grama e se dividem entre simples e compostos, né? Os carboidratos eles podem ser carboidratos simples ou compostos. Vamos falar sobre os carboidratos simples. A digestão e a absorção dos carboidratos simples acontece rapidamente, né? Levando a um aumento dos níveis de glicose no sangue. Por exemplo, alimentos que são fontes de carboidratos simples são as frutas, são mel, xarope de milho, o açúcar. O excesso de carboidratos simples, eles podem favorecer problemas de saúde como diabetes. Aquilo que eu falei para vocês, não é pelo fato de ele ser um alimento indicado que você deve consumi-lo em grandes quantidades, né? Demasiadamente, porque o alto consumo desses carboidratos, desses alimentos, por exemplo, mel, eles podem causar uma diabetes em você. Ou seja, então você está tentando se alimentar de maneira correta, mas se você não manter a dose correta,
se alimentar de maneira demasiada, você vai acabar adquirindo uma doença, certo? Então tem que ter bastante cuidado a respeito disso aí. Sobre os carboidratos compostos, gente, a gente pode falar aqui o seguinte: já os carboidratos compostos, eles possuem uma estrutura química maior, ou seja, ele vai exigir mais do seu organismo para digeri-lo, né? E aqui a gente pode falar sobre alguns deles, que deste grupo faz parte o arroz, né, o pão integral, a batata doce e as massas. Estes carboidratos complexos, ricos em fibras, e por isso contribuem para a melhora do trânsito intestinal, ou seja, ele melhora o seu trânsito intestinal também. Dando sequência, também falamos sobre as proteínas, né? Outro macronutriente é a proteína. Ela possui 4 calorias por grama e tem como, por exemplo, a das suas principais funções são reparar as microlesões, né? Elas têm essa capacidade de regenerarem, né? E curar ali as microlesões. Então é por isso tá aí a importância de se alimentar bem de proteínas também, né? Serve para aliviar, por exemplo, quem pratica bastante atividade física, e aí tem que ingerir a proteína, que a proteína ela serve como recuperação, né? Como uma medida recuperativa. Outro indicado também é indicado que você consuma gordura, mas desde que seja gordura, uma gordura que te traga benefícios, como a que eu falei, a gordura do abacate, ela é bem indicada, certo? Consumida em pequenas quantidades também, claro, e de óleos como o azeite, né, de oliva, entre outros. Vamos falar um pouquinho sobre as quantidades recomendadas de macronutrientes, né? As recomendações é que uma alimentação saudável ela seja composta de 40 a 55% de carboidrato, de 15 a 30% no máximo de proteínas, sendo que de origem animal ou de origem vegetal, né, tanto faz, e entre 25 a 30% de gordura, sendo 1/3 dessa gordura saturada e 1/3 de poliinsaturada, ok? Mais abaixo, na página seguinte, vocês podem ver também aí que tem uma dica sobre o que comer, né? Que a gente pode ir falando aqui tópico a tópico, né? Sobre boas maneiras o que comer. Como, por exemplo, a gente pode começar aí pelo primeiro, carboidratos complexos, né? Frutas, proteínas vegetais como soja, feijão, lentilha, grão de bico, etc. Proteínas de animais, de origem animal, que são os peixes, as aves, os ovos e o leite semidesnatado. E temos também gorduras monossaturadas, que são, no caso do abacate, que já foi citado várias vezes. Nós também podemos dar continuidade aqui falando sobre macronutrientes para evitar, né? Aqueles que devem ser evitados. É importante reduzir o consumo de fontes de carboidratos com alto índice e taxa glicêmica, como por exemplo o pão branco, né? A batata, a massa e o arroz branco. Eles não devem ser consumidos, apesar de serem carboidratos, não devem ser consumidos em grandes quantidades. Até porque aquele alimento consumido em grande quantidade, ele vai te trazer também, ele pode te ocasionar alguma patologia, né? Trazer alguma doença a você também. Então tem que ter muito cuidado em relação a esses carboidratos. Em relação a macronutrientes, quais são os macronutrientes? Entre os macronutrientes temos os minerais e as vitaminas, né? O que resultam em dezenas de substâncias essenciais para a manutenção da vida. Ou seja, além das proteínas, dos carboidratos, o corpo humano ele necessita também das vitaminas. Essas vitaminas, alguns exemplos de vitaminas são a vitamina A, né? Importante para a visão e o crescimento, e que é encontrada em ovos, cereais fortificados, leite, cenoura, entre outros. É encontrado em todos esses alimentos.
Vitaminas do complexo B, grandes aliadas do cérebro, né? E que são encontradas principalmente em carnes, leites, ovos, e também a vitamina C, né? Que melhora a imunidade, pode ser encontrada nas frutas como o kiwi, como a laranja e como a acerola, né? Então, veja só que temos os diversos tipos de vitaminas que são muito essenciais aí para que você tenha uma alimentação saudável. A respeito dos minerais, gente, eles se dividem entre macrominerais que precisamos ingerir em grandes quantidades, como o cálcio e os elementos traços, que precisam de pequenas porções, né? Então é importante também que a gente se alimente dos minerais, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Como ter uma boa alimentação, né? Falando aqui um pouco sobre como ter uma boa alimentação. Para ter uma boa alimentação saudável é importante que ela seja muito variada. Conte com todos os grupos alimentares, né? Esses grupos nos quais foram falados aqui, carboidratos, proteínas, vitaminas, para que você tenha um prato ali bastante, digamos assim, colorido. É bem indicado pelos nutricionistas esse prato colorido, porque geralmente possui um pouquinho de cada coisa, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, né? Todos essenciais para a sua alimentação saudável. A seguir, o conceito de virilidade alimentar, que sugere que a sua dieta abranja pelo menos 30 alimentos diferenciados, né? É uma boa ideia, lembrando que produtos alimentares como embutidos, bolachas, recheados, entre outros, não entram nessa dieta. Ou seja, esses produtos industrializados, embutidos, biscoitos, tudo que vem da indústria, geralmente, ele não é muito indicado no quesito para que você tenha uma alimentação saudável, porque são produtos totalmente modificados e que possuem substâncias muito prejudiciais para que você mantenha a sua boa saúde. Então o ideal é você se alimentar de produtos, o máximo possível, produtos naturais, né? Como os que já foram falados anteriormente. Outro quesito bastante importante para que você tenha uma boa saúde é a água, né, gente? A água como a gente sempre estudou aí desde os primeiros passinhos, né, que a água, a gente aprende que a água é vida, né? Então, a água ela é essencial para o transporte dos nutrientes no nosso organismo. E a hidratação também, consequentemente. A orientação é ingerir 30 ml de água por quilo, né, ou seja, de peso, ao dia, o que é equivalente a cerca de 2 ou 3 litros de água. Então, essa quantidade de água é a quantidade de água indicada, né, para que o nosso corpo, para que o nosso organismo funcione de maneira correta, né, e para que a gente se mantenha hidratado. Vamos dando sequência aqui na nossa apostila. A apostila aqui fala um pouquinho sobre os alimentos menos saudáveis, né? Como eu já falei para vocês, alguns alimentos industrializados, né, que eles não são indicados para que você tenha a sua dieta saudável. E eu posso falar também para vocês sobre doces, né, bolos, brigadeiros industrializados, temperos prontos, entre outros. Todos esses alimentos eles devem ser evitados ao máximo para que você mantenha ali a sua boa alimentação, né? E vamos falar aqui sobre dicas para ter uma boa alimentação saudável. A primeira delas, você deve não fique sem comer, certo? Às vezes temos dúvidas, quero fazer uma dieta, não quero ganhar peso, vou ficar sem comer, mas isso vai te fazer muito mal, certo? Você pode adquirir várias doenças pela falta de passar fome. Você não deve passar fome, você tem que se alimentar, mas se alimentar de maneira correta e em pequenas quantidades. Ou seja, a primeira delas, não fique sem comer, né? É a dica. Temos também, procure sentir prazer em comer, coma aquilo que você gosta, certo? Priorize alimentos naturais. Substitua alimentos não tão saudáveis, né? Como aqueles que já foram falados, que não são tão saudáveis. Coma sem pressa, né? Mastigue bem.
não coma realizando outras atividades. No momento em que você estiver comendo, na sua hora de refeição, seja somente a hora de refeição. Não esteja, por exemplo, comendo e mexendo no celular, fazendo outra atividade, não. Apenas coma, depois você faz a sua outra atividade. Estabeleça metas na semana, seja persistente, beba bastante água, introduza as frutas no seu cardápio, combine alimentos, faça de 5 a 6 refeições ao dia, né, e mastigue bem para finalizar. Agora a gente tem aqui uma atividade, né, no final do nosso conteúdo, tá aí na página 17 de vocês, possui 5 questões, tá? Inclusive essa atividade eu já mandei ela a vocês via anexo no Escola Web, né? Já espero que já esteja até respondida, e digo a vocês que respondam essas 5 questões e deixe-as no caderno de vocês, né? Copie a questão e responda e deixe no caderno, que assim que voltarem às aulas, todas essas atividades elas serão cobradas por mim, tá ok? Então a gente finaliza esse assunto de alimentação saudável aqui. Foi um breve resumo do que é o assunto, tem muita coisa, né? Foi mandado a vocês via anexo em aulas anteriores, muito link de aula, de vídeo aula falando sobre alimentação saudável, então eu espero que tenha sido bem mastigado, digamos assim, esse assunto, né? Que vocês tenham entendido, compreendido o sentido de ter uma boa alimentação. Já introduzindo o próximo conteúdo a vocês aí, que eu já tinha falado que será da unidade temática de lutas, né? Iremos introduzir aí a unidade temática de lutas e falaremos sobre o objeto de conhecimento que é o boxe, né? O primeiro dele, gente, vocês verão aí ao longo do... A gente vai iniciar na página 18, tem um conteúdo de lutas, fala sobre o boxe também. Vocês verão todo o contexto da luta, né? Onde foi criado, as lutas, qual o significado das lutas em diferentes civilizações, né? O que foi a luta na Grécia Antiga, o que significou a luta em Roma, né? O significado de luta na Ásia, e assim também como quando a luta chegou ao nosso país, chegou ao Brasil, né? Esse daí é o de modo geral, assim, que vocês verão sobre luta, mas aí a gente vai entrar mais aprofundado no objeto de conhecimento que é o boxe, né? A gente vai falar um pouco sobre o boxe, né? Eu posso iniciar falando a vocês aqui um pouco boxe, história, regras e categorias. Esse será o nosso conteúdo. E você sabe tudo sobre o boxe? É a primeira pergunta, né? Você sabe tudo sobre o boxe, né? Creio que não. Então a gente vai ter muita coisa para aprender e para saber. Talvez você não tenha em mente que muitas das lutas marciais elas começaram no século passado, né? E o boxe não é diferente. A palavra ela é derivada da palavra inglesa box, que significa pugilismo, expressão utilizada na Inglaterra nos anos de 1000 a 1850. Os grandes ídolos das décadas passadas, como Muhammad Ali, Mike Tyson, e trazendo para o Brasil ídolos brasileiros como Maguila, como Popó, foram propulsores, ou seja, foram pioneiros, se destacaram muito na modalidade boxe e fizeram história. Mas séculos atrás as pessoas já estavam praticando a luta, como eu falei para vocês, na Grécia Antiga, como por exemplo, né? Ou seja, antes do boxe já existia toda uma história de luta contextualizada que vocês devem aprender também, e vocês aprenderão ao longo do nosso conteúdo. O boxe ou pugilismo é um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos, né? Eles não podem utilizar de maneira alguma outra parte do corpo, é utilizado apenas o punho, né? E é um esporte no qual os lutadores eles se utilizam muito da defesa, como também atacam, né? Além de se defender, eles atacam com o objetivo de vencer o seu adversário. Por muitos é considerado um esporte mega violento. Muitas pessoas o consideram um esporte violento. Mas não é por isso que o boxe deixa de ser uma luta altamente estratégica, né?
Então tudo ele tem um sentido, né? Tem às vezes um duplo sentido. Muitos o consideram um esporte violento, mas o boxe ele também ele tem um significado, o seu significado. E vocês aprenderão ao longo desse conteúdo verão toda a história, né? Verão as regras, né? Verão as categorias e alguns ídolos da modalidade, certo? Então fica aqui a gente finaliza aqui essa aula, né? A gente tratou um pouco aí sobre o resumo do nosso assunto anterior, que foi alimentação saudável, e eu fiz essa pequena introdução sobre o boxe, né, que será o nosso assunto trabalhado durante esse mês de maio, certo? Então, forte abraço a todos e até a próxima aula, ok?